Olá, sejam bem-vindos, bem-vinda a este canal. Sou Patrícia Ventura, professora terapeuta e, como sempre, venho trazer minhas experiências, os estudos que estou fazendo que também têm a ver com as minhas experiências. Porque quando a gente começa a entender o porquê da nossa busca e da nossa vontade de mudar, é que a gente começa a alinhar assuntos que a gente até uma vez já leu, mas não estava tão aberto a receber isso. E hoje eu vou continuar sobre a frase de Miguel Unamuno, que é sobre o eu que pensamos ser, o eu que os outros pensam que você é e o eu que verdadeiramente você é. Eu fiz os vídeos e falei no geral, no primeiro. O segundo falei sobre o eu que imaginamos ser. E hoje eu vou falar do eu que os outros pensam você ser. E os outros, as pessoas, elas sempre vão falar sobre você a partir da percepção que ela tem do mundo dela e ela vai dar uma ideia pelo seu comportamento. Então, ela pode, por exemplo, achar você interessante ou muitas vezes achar você errado no seu comportamento, porque ela não percebe que isso é porque ela, de alguma maneira, tem, e aí ela quer criticar no outro. Mas aquilo que você mais critica e aquilo que mais te incomoda, de alguma maneira, tem algo que você se alinha com isso e isso está mostrando a você que algo está errado também dentro de você. É lógico que isso não tem nada a ver. Uma pessoa uma vez perguntou assim: peraí, então se eu ficar com raiva de uma pessoa que fez um mal, que matou uma pessoa ou estuprou uma criança, eu vou ficar, se eu ficar com ódio dela, é porque eu tenho isso dentro de mim? Não é isso, gente. Mas na hora que você fica com raiva, com ódio de alguma situação que não foi você que fez, mas você se alinhou com isso, você está alimentando esse problema. De alguma maneira, você absorveu isso também para você. Então, a gente só mudará algo se a gente ficar em outra energia. Se algo é ruim, eu não posso viver numa energia negativa. Eu tenho que viver numa energia positiva. Aí a pessoa fala, então como é que a gente muda uma pessoa ruim? Todo ser humano, ela tem dentro de si algo bom. Mas, pelas experiências, informações, ela decidiu agir de uma determinada maneira, que seja ruim ou boa. Mas essas escolhas muitas vezes foram empurradas pelos padrões que ela vivenciou e ela não consegue sair muitas vezes disso, porque está tão presa nesse comportamento que ela acha que é isso e acabou. E como eu vou falar sobre o que os outros percebem de nós mesmos, eu vou falar exemplos aqui. Por exemplo, uma pessoa vai dizer como você é. Aquela pessoa é muito legal, ela é uma pessoa muito solícita, é uma pessoa muito tranquila. E outra pessoa que até convive mais com você, principalmente dentro da sua família, vai dizer: não, ela não é assim. Ela é uma pessoa muito irritada, ela é uma pessoa que não consegue ficar tranquila, ela não consegue ser tão solícita. Então, muitas vezes você cria máscaras de comportamento para agir com pessoas em lugares diferentes. Por exemplo, no trabalho, você age de uma determinada maneira e em casa ou com seus amigos, você vai agir de outras maneiras. E muitas vezes nem é você mesmo. E as pessoas vão perceber seus comportamentos diferentes por conta do contexto que você está vivendo. E muitas vezes essa pessoa, ela agindo de determinadas maneiras fora,
dentro da casa, ela vai muitas vezes agir com um comportamento do eu percebido por ela, como ela acredita ser. Então, às vezes, ela vai deixar fluir esse comportamento, que ela está tão presa a esse comportamento, e as pessoas mais próximas, que são os familiares, principalmente um companheiro ou uma companheira, ela vai dizer mais sobre você e muitas vezes você vai dizer: não, eu não sou assim. Porque essa percepção é dela, que ela vê de você, e você não percebe que você age assim, porque você cria comportamentos para que os outros enxerguem você de uma forma mais positiva, mais que faça mais parte desse grupo que você está fazendo ali naquele momento. Então, esse eu percebido das pessoas, né, dos outros, é justamente uma percepção do mundo delas e elas retratam você de uma determinada maneira. Se você for pedir para uma pessoa que conhece você há um bom tempo e você pedir isso à sua família, você vai ver que vai ter divergências. Não vai ter tudo parecidíssimo. Pode ser que alguma coisa tenha ali a ver, mas vai ser diferente. E você vai começar a questionar: poxa, eu sou assim dessa maneira, eu ajo assim, eu nem sabia que era assim. Por exemplo, eu tenho uma mania, não é mania, mas de tanto eu vivi minha vida muito calada, né, por conta de, eu já falei nos meus vídeos, né, a questão da família da minha mãe, que ela era muito controladora, então eu fiquei muito calada por muito tempo. Então me acostumei a não agir e não falar o que eu queria falar. Então eu engoli muito sapo, né? E quando você é assim, você cria um comportamento de uma pessoa que não quer invadir ou fazer algo porque você vai sofrer alguma situação negativa. Então você evita isso. Então eu evitava muito falar. E aí eu percebi depois, né, quando eu comecei a, por exemplo, a estudar, a fazer faculdade, ver como as pessoas eram muito espontâneas, eu comecei a me soltar, porque era isso que realmente eu sou. Eu sou isso. Eu sou uma pessoa mais alegre, mais espontânea, eu gosto de brincar, gosto de cantar, gosto de me divertir. E eu sou assim. Nunca fui de viver assim, então, mas isso aí é uma alegria. Eu me sinto muitas vezes uma criança brincando e me divertindo, e eu fico feliz pela capacidade de cada ser humano. Eu faço festa. Até meu marido fala assim que, nossa, eu exagero, eu fico exagerando nos elogios de certas pessoas. Eu digo, não, mas é porque é verdade. É muito bom ver uma pessoa, um profissional ou uma pessoa capaz de agir, de fazer algo, e isso me dá alegria de ver isso. Então, eu não podia fazer isso. E depois que eu comecei a ser mais, sabe, espontânea, peraí, eu vou ser o que eu sou e eu gosto de ser assim. Eu comecei a não ficar, por exemplo, me limitando, tipo, ai, você não faça isso, ai, não faça aquilo. Não, eu comecei a dizer, peraí, se eu estou me sentindo bem aqui, eu vou ficar assim. Goste de quem gostar ou quem não gostar, não estou nem aí. Eu não vou me limitar. Até de um vestimento, uma roupa. Você tem que colocar a roupa que você quer e não que os outros querem. Você tem que sair, se sentir bem, feliz, linda, maravilhosa, como você é. E não porque, é feio, ou isso daí não tá bem em você, ou a pessoa tira onda, ou brinca com você, ou uma pessoa de, você fica mais bonita dessa forma. Não é o que os outros querem, e sim como você quer. Então, essa visão de que os outros veem você de um jeito, e você ainda interpreta isso como verdade, e continua agindo dessa maneira, você vai realmente fazer com que alimente o que os outros enxergam, fique alimentando isso, e você não vai ser você verdadeiramente. Então, seja você, alinhe-se com você,
Veja os seus gostos, procure o que realmente você se satisfaz. Não se preocupe com o que os outros achem de você. Se você se preocupa com o que os outros olham para você, você nunca vai ser verdadeiramente você. Você vai sempre ficar se escondendo em máscaras e você nunca vai ser livre. Porque a liberdade, o livre-arbítrio, que é algo divino, ele é verdadeiramente uma libertação não só de comportamentos, mas de alma. Porque quando você verdadeiro, você diz o que pensa. Mesmo que as pessoas não gostem de como você está agindo, porque as pessoas que estão acostumadas com você vai estranhar, porque você está sendo você e você não está fazendo o que eles acham que é certo. Então eles vão ter um estranhamento, mas você vai dizer, porque eu gosto. E o que importa é como eu gosto. Eu gosto de fazer isso, eu gosto. Eu gosto de caminhar, eu gosto. Eu gosto de passear, de me divertir, de cantar, de brincar, de dançar. E você não precisa ter idade para isso. Você simplesmente precisa ser quem você quer e fazer aquilo que te dá prazer. Porque senão você vai ficar dominado pelo pensamento e ações dos outros. E aí você ainda vai viver no primeiro, que é o que você imagina ser, que você é, e vai ainda ficar nas conversas alheias dos outros, achando como você é, como elas veem você. Então, se o que elas veem é uma coisa boa de você, e você está realmente de acordo com isso, ótimo. Mas se alguém fala de você e você não está de acordo com isso, mude sobre você, como você quer ser, porque você precisa buscar o seu eu verdadeiro, que está dentro de você e nunca te deixou. Se você é insatisfeito de alguma maneira, você quer mudar algo, mas você está esperando que os outros mudem, ou o contexto que você tem mude primeiro, você não vai conseguir. Você muda primeiro para que os outros mudem. Eu já falei aqui do exemplo que eu queria muito ajudar meu filho, estudei vários cursos de terapias para poder ajudá-lo, né, na questão espiritual também, energética. E eu só entendi depois que eu pedi uma informação. Vem cá, já vou. Há uma informação que eu pedi. Cá, menino, vem. Que eu pedi, vem cá, vem. Vem cá, vem. Vem cá. Eu pedi uma informação que, como eu ia mudar o meu filho, eu queria uma informação muito rápida. Esse aqui é o menino. Ó, coisa mais gostosa. Ó, menino, que menino bonito. Tem ele e a mãe. Aí eu pedi essa informação e veio uma mensagem que eu mudasse como eu vejo meu filho, como eu via meu filho. Então eu tinha que mudar primeiro o quê? Como eu via. Era dentro de mim. Porque eu repetia o comportamento dele. Eu enxergava ele da mesma maneira e repetia o que eu via. Então, eu só mudei isso e em pouco tempo quando eu mudei o que eu via sobre ele, que eu via como ele agia. Então, quando eu mudei isso, mudou tudo, gente. E até hoje ele está muito bem. Olha como é importante entender que como você vê também o outro, é porque você também alimenta como ele é. E se você quer ajudar seus filhos, sua família, é só você olhar para isso e mudar como você vê essa pessoa. E você muda. Então, se você muda os outros, imagine você. Mas primeiro, você precisa mudar como você enxerga. É o seu reflexo que vai mudar o mundo fora. E não o mundo fora vai mudar você. Isso não existe. O espelho, ele sempre vai refletir o que você mostra. Se você sorrir para ele, ele vai sorrir de volta para você. Mas se você pedir para que ele faça alguma coisa sem você fazer, isso não vai acontecer. O reflexo sempre vem depois. Então, primeiro é você que decide para que isso reflita. Então, eu deixo hoje essa reflexão para você.
E no próximo eu vou contar o eu verdadeiro, que é o nosso eu real, que fecha a trilogia de Miguel Unamuno, que é sobre esse filósofo que ele falou sobre essa ideia. Tem livros deles muito importantes que vai ajudar também para ter essa consciência e ajudar a gente nessa vida, nesse mundo eterno que estamos aqui para aprender. Beijo, tchau, tchau.